Colossenses capítulo 1. Semana passada nós estudamos o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8. E nós só passamos por cima do versículo 9, 10, 11 e 12. Mas nós vamos começar a partir do versículo 9, o livro de Colossenses. Vamos recapitular só um pouquinho daquilo que a gente disse semana passada. A igreja de Colosso era uma igreja que ficava a 175 quilômetros da cidade de Éfeso, que era considerada uma das cidades principais da Ásia Menor, né? Uma igreja pobre, uma cidade pobre, agora que Paulo nunca teve a oportunidade de ir para a cidade de Éfeso, de Colossos, pisar nessa cidade. Mas essa igreja fora, como é que eu posso dizer, plantada, né? Ela foi plantada por Epáfras, versículo 7, né? Que foi o instrutor desses irmãos agora, que pregou o evangelho para esses irmãos. E Paulo vai falar do versículo 1 até o versículo 8, a alegria que ele tem em saber os relatos que há nessa igreja. Versículo 9 diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que os ouvimos, então Paulo está dizendo, desde o dia que eu ouvi acerca de vocês, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Observe que Paulo não está dizendo assim, eu quero que vocês busquem a Deus de uma forma cega. Eu estava dizendo para minha esposa que eu estava olhando agora, uma pessoa falar agora há pouco, um pouco antes do culto, né? Eu acho que minha esposa lembra, dizendo assim, nós não podemos julgar, porque nós temos que orar ao Espírito Santo para Ele trazer paz ao nosso coração e Ele dará o julgamento. É interessante que essa fala diabólica essa fala, é diferente das Escrituras. Vou dar exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, ele diz assim, acerca da necessidade da ordem do culto, né? No capítulo 12 ali, ele fala sobre a necessidade da ordem do culto. No capítulo 11, há um problema dentro da igreja de Corinto, infiltrada na igreja de Corinto. Qual era o problema? Que as mulheres, elas usavam um véu como símbolo de submissão ao esposo, como símbolo de respeito ao esposo. E no capítulo 11, as irmãs estão se convertendo, dizendo, já não precisa mais usar o véu, porque somos todos iguais. Diante de Deus somos todos iguais. Sim, para a salvação somos todos iguais, mas nós temos os nossos papéis ainda em Cristo. Eu tenho o papel de marido e minha mulher o papel de esposa, né? A mãe que vai cuidar dos filhos e assim por diante. Os nossos papéis na família. Então Paulo está dizendo, olha, nós não temos esse costume nas igrejas. No capítulo 11, né? Nós não temos esse costume na igreja de Deus. De ser contencioso, gente que fica arrumando intriguinha no meio da igreja. Aí não vou mais usar véu. E aí as irmãs, algumas já estavam espalhando essa conversinha. É o mesmo que a Dani dizia assim, Ana Paula, não precisa usar véu não, porque agora seu marido... E não era esse costume. Aí Paulo vai escrever no capítulo 12, então, sobre a necessidade de 1 Coríntios da ordem do culto. Havia um princípio nas igrejas no passado. Quando um profeta fosse falar, ele se colocava em pé no meio de toda a congregação. Ele pedia a palavra, se colocava em pé. E ele então profetizava. Ó, irmão Luciano, Deus manda dizer assim, 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 assim. Por fim. Após a profecia, os pastores, os anciões da igreja e todos os homens, as mulheres não poderiam fazer isso, porque então Paulo escreve, não é bom que as mulheres falem no culto, né? Para não exercer domínio de mulher sobre o homem, por isso, dentro da Bíblia, a mulher não pode ser pastora, exercer domínio sobre o homem, e é uma coisa que... Vamos falar sobre isso, que vai dar uma repercussão grande, Ana Paula. Então, dentro da Bíblia, a mulher não pode ser pastora. A mulher pastorear uma igreja? Mentira isso. Não existe pastora dentro da Bíblia. Aí, para colocar essa mentalidade, vamos pegar o caso de Raquel. Não, vamos deixar essa conversa para lá, outro dia eu posso explicar para os irmãos. Colocava então o profeta, irmão, que acabou de profetizar para o Senhor no meio de todos os homens.
Aí os homens agora apertavam o profeta. Quanto tempo? Ah, não sei. Não, irmão, o senhor tem que dar o dia. Que dia vai acontecer isso? Aí o profeta podia dizer assim, ó, vamos dar exemplo, hoje é domingo. Na quarta-feira. Chegava quarta-feira e nada aconteceu. Geralmente os cultos lá eram diários, e depois se tornou, pela história da igreja, você vai ver de quarta e domingo. Chegava quarta-feira à noite. E aí sabe o que acontecia? Chamava o profeta de novo na frente da igreja. Irmão, não aconteceu. O irmão é falso profeta e está excluso da comunhão da igreja. Está expulso da comunhão da igreja. Era tratado como falso profeta. E a Bíblia diz que quando um profeta estivesse falando e fosse revelado a outro profeta uma palavra, né? O que Paulo está querendo dizer é que talvez o outro, o primeiro que está profetizando não é um verdadeiro profeta e o segundo é um verdadeiro profeta. E agora o segundo, baseado pelas escrituras, observando o que está acontecendo, ele se levanta, está errado. E o primeiro deveria o quê? Fazer o quê? Calar. Porque um deveria profetizar após o outro para que todos o quê? Vamos lá? Julguem. Olha que diferente que era, né? Para que todos possam julgar. Aí Paulo está escrevendo então para os Colossenses, dizendo, olha, eu quero que vocês transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus, da sua vontade. Dani, não sei se está a sua vontade, a tradução que você está usando, Dani. Sua vontade. Sua vontade. A minha, da Ana Paula, é sua vontade. Em toda sabedoria e conhecimento espiritual. Esse negócio de conhecimento espiritual aqui, irmão, é diferente. Pode fechar. Conhecimento espiritual aqui não é como a gente fala assim, vamos ter uma fé cega, é o Espírito Santo vai julgar, como estava dizendo no caso daquilo que a gente viu. Não. Conhecimento espiritual é pegar os dons espirituais e utilizá-los corretamente na igreja. A mulher pode pregar na igreja? Vamos lá, Ana Paula. E agora, Daniela, a mulher pode pregar? Tô aprendendo hoje. Eu vou chutar, pode. Pode, mulher pode. Né? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios menos que não impeçais que profetiza as mulheres. Então a mulher exercia o papel de profetiza ou pregação, porque a profecia era o quê? Para exortar, corrigir, né? Para trazer a longanimidade, a alegria, né? O gozo da palavra de Deus. E o que a palavra de Deus é? É a exortação, correção, o gozo da palavra de Deus, né? Então a mulher poderia pregar. Agora a mulher poderia exercer liderança de pastora? Né? Só para a gente ter um entendimento. Observe que a Escritura está dizendo, ó, vocês precisam ter entendimento espiritual. Por causa disso, Deus coloca a mulher abaixo do homem? Não, é só aquilo que eu disse no começo. Nós precisamos entender o nosso papel. Cada um tem o seu papel diante de Deus. Cada um foi chamado por um propósito. Né? Aí ele continua assim, olha aí, versículo 10. A fim, para que eu tenho que ter o conhecimento espiritual? É para mim rodar no manto, girar e gritar terra? Não. A fim de viver de modo digno no Senhor, ou do Senhor, para o seu inteiro agrado. Nós precisamos ser integrais, né? Que nem leite integral. Precisamos ser inteiros, puros para o Senhor. Quer ver uma pessoa que foi pura? Eu me lembrei agora dessa pessoa. Jó, capítulo 1. Antes de Salmos aí, Jó. Versículo 1 do capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, íntegro, né? E reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. São qualidades que Deus dá de Jó. Aqui o escritor está dizendo, mas depois a gente observa que Deus também
dessa qualidade. Quer ver? Olha, deixa eu só... Versículo de número 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Né? Então observe que Paulo está dizendo, olha, a fim de vivermos de modo, vivermos no total, não é só o pastor que está dizendo aqui. Não é só a irmã do ciclo de oração, que tem a quarta-feira, a segunda-feira de oração de manhã, a consagração. É o homem que vai trabalhar, eu, por exemplo, eu e o Luciano que saímos para trabalhar, é a irmã que fica em casa, é os filhos, as crianças. Nós todos devemos viver de modo íntegros, né? De modo digno do Senhor para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Lembra que Deus criou as boas obras para quê? Hã? Hã? Não entendi. Caridade? Não. Deus criou as boas obras para quê? Andássemos nela? Vou falar. Não escutei. Para que andássemos nela? Para que andássemos nela, né? Capítulo 2 de Efésios, versículo número 10. Lê pra gente. Efésios 2:10. Uhum. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Para que Deus nos preparou para que andássemos nela. Então, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento. Eu já conheço uma coisa. Sabe o que é quando eu me converti? Uma coisa que se dizia, irmãos, que teologia era do diabo. Quem fazia teologia desviava. Alguém já ouviu isso? Acho que a Dani já ouviu. Você já ouviu, Ana Paula? O irmão Luciano já ouviu? Já ouviu isso, irmão Luciano? Então imagina onde. Quando eu me converti, era ensinado na igreja que teologia era do diabo. E quem fazia teologia se desviava. Tá vendo a mulher do irmão ali, ó? Ah, fez teologia, a mulher corta o cabelo agora. Usa brinco. Usa batom. Por quê? Porque a teologia, né? Ou o ensino das escrituras, abriu os olhos dos irmãos e via que não havia necessidade de toda aquele tentativa de santidade que eles tinham. Então, dá um exemplo. Desde os puritanos, eu vou dizer uma coisa interessante. Do século XX para cá, é considerada a geração mais ignorante acerca da Bíblia. Nós somos considerados a geração mais ignorante acerca da Bíblia. A gente olha a história de John Owen. Ele com 18 anos, ele entrou na universidade com 12 anos, esse menino. Com 12 anos na universidade, não é na escola que ele entrou. Na universidade. Com 18 anos, ele já tinha 2 formações. Ele formou com 16 a primeira em teologia e a segunda, não lembro se é letras ou não lembro o que era a segunda. Com 18 anos, ele já dava aula na universidade com 18 anos. Quando nós olhamos a história dos cristãos no passado, todos eles foram homens e mulheres que se dedicaram aos ensinos, ao estudo. E olha que a gente teve uma geração também, logo no começo do cristianismo, que não sabia ler e escrever. Mas era uma geração que conhecia as escrituras, que tinha reverência às escrituras. Quando a gente olha a história dos montanistas e outros grupos por aí, principalmente dos valdenses, a gente fala montanista, mas é uma outra parte do montanismo, tertulianismo, não me lembro agora. Né? Os valdenses, para fugir da perseguição católica, eles moravam nos Alpes, moravam em cavernas, e se descobriu então, né, que os pastores valdenses iam até onde que havia como fosse uma sede deles, para estudar teologia. E eu vi um pastor entrando numa caverna, irmão, havia uma pedra grande assim, né, como se fosse uma mesa, e algumas banquetas de pedra que fizeram assim, onde os jovens valdenses passavam de 3 a 4 anos estudando teologia para depois pregar. Por que eu digo que a geração do século XX para cá é a geração mais ignorante? Porque ninguém quer aprender Bíblia, mas todo mundo quer pregar. Ninguém quer parar e analisar as escrituras para depois falar, mas quer pregar. Sabe, eu estava aqui em casa, acho que foi o dia que a Ana Paula mostrou um negócio assim, da mulher lá, tá?
não vou citar o nome, né? Mandou para Dani, e eu falei assim, meu Deus, cada texto fora de contexto, eu poderia fazer eu estava rachando de cabeça no momento, eu não quis, não estava legal, mas podia fazer, em cima de alguns textos dela, ou de todos os textos, uma exegese e explicar para ela que aquilo que ela estava pregando era contrário às Escrituras, né? Isso é contrário às Escrituras. A geração mais ignorante é uma geração que não quer parar para aprender, mas quer ensinar. O cara se converte ontem, 2 meses depois já quer ser missionário na igreja. Aí fica ponhando no Instagram, no Facebook, o ex, não sei o que, o MC, não sei o que. MC da onde? MC da roça, cantou na roça, cantou pra Espiga, lá de milho, sei lá. Né, João? Sei lá que MC que é, nunca nem vi na minha vida. O ex-MC, aí o cara tudo tatuado, com aquela tatuagem sem camisa, parecendo o esqueleto de um frango, né? Quando a gente come a carne, só tá esse esqueletinho ali. E aí põe na igreja, gritando, e receba. Receba da onde, meu irmão? E aí esse tipo de gente que daqui a pouco já está judaizando a igreja, que está ensinando falsa doutrina. Esse tipo de gente, como o Joseph Smith, que aos 14 anos teve uma revelação de Mormon, que não sei o que viu um anjo, e o anjo disse que todas as igrejas estavam falidas, e que agora tinha uma nova revelação. E aí o camarada esquece da Bíblia, que a Bíblia diz que ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, chegue e pregue outro evangelho, seja anátema. Então Cristo mentiu. Quando ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor, a igreja nunca deixou de existir. Ela foi perseguida, ela foi maltratada, ela foi desprezada, ela foi seguida, ela foi... As coisas mais loucas do mundo fizeram contra a igreja. E a igreja nunca deixou de existir. A reforma protestante não significa que a igreja protestante veio da reforma protestante. Existia grupos, que estavam ali sofrendo há muitos anos. Que estavam vivendo integridade. Vamos olhar a história dos valdenses. Alguns dizem assim, os valdenses apareceram ali no século XII. Não, há relatos de valdenses do século VII já. No século VII já temos relato de valdenses. Os anabatistas só vieram aparecer em 1523. Não, antes disso, lá no século III, IV, já havia anabatistas já, que não acreditavam mais naquilo, que não está errado. Esse tipo de ensinamento você está ensinando errado. E aí o que acontecia? É só olhar a história dos donatistas. O que acontecia? Um exemplo, eu tinha partido para a igreja que tinha um bispo primaz em Roma e havia os donatistas. Quando eu acordava e despertava, vendo que aquilo era errado, que eles estavam fazendo, eu ia para os donatistas, eu já precisava batizar, porque eles não consideravam que o batismo válido. Né? Enfim, irmãos, essa geração é a geração mais ignorante. A gente olha para a história dos valdenses, eram homens com roupa simples, sem dinheiro, sem riquezas. Eles levavam a sério aquilo que Jesus disse, quando vocês forem, né, levem apenas uma bolsa. Então a roupa deles era como se fosse um capuz grande, como fosse uma roupa do monge hoje, né, com um tamanquinho no pé. Os homens e mulheres eram todos iguais, com a bolsinha do lado, apenas com a sua Bíblia, aquilo que fosse necessário para ele, pregando de cidade em cidade. Mas eram homens inteligentes, homens que não aceitavam dinheiro. Você não olha na história dos valdenses, os valdenses recebendo dinheiro para pregar. Não. Os valdenses recebiam apenas a comida e o pouso. E no outro dia ele já partia para outra cidade, ia lá pregar naquela cidade, alguém abria a porta para eles. Quando abria a porta para eles, né, eles comiam, bebiam. Toque uma oferta. Não, nós não queremos isso. Nós só queremos anunciar Cristo. Era o que eles faziam. E a geração do século XX, não. É uma geração que quer mídia, que quer... Principalmente essa geração do século XXI, essa juventude hoje, que não quer participar de uma escola dominical, não quer participar de um curso da igreja, e aí fala mal teologia. Teologia mata. Não, teologia não mata. Teologia ensina. Deus é amor. Oi? Deus é amor. Enfim, né? Mais ou menos assim. Né? Teologia mata, teologia ensina, irmão. E é interessante que nós olhamos aqui, Paulo dizendo assim, olha,
Vocês precisam crescer pelo pleno conhecimento de Deus. Então, quanto mais aprendemos, precisamos aprender. A gente olha pastor, por exemplo, Augusto Nicodemos, que tem 3 faculdades teológicas, e ele parou de estudar? Não, continua estudando ainda. E outros homens de Deus que a gente conhece, vai estudando, vai estudando, vai estudando. Por quê? É necessário. Eu amo teologia, eu sempre estudei, sempre que eu tive oportunidade, aquilo que eu não posso comprar, eu procuro na internet, mas sim é uma coisa que eu tenho sede de cada vez mais aprender. E graças a Deus por isso. Porque foi isso, aprendendo Bíblia, olhando da Bíblia, deixando de ver a Bíblia com a lente dos outros, que eu entendi o Evangelho de 3 anos para cá, de 2 anos e pouco para cá. Tenho até aprendido cada vez mais. E aí achava que era um arminiano. Não era um arminiano. Era somente um semi-pelagianista, que achava que a salvação consistia nos dogmas. Não. A salvação está em Cristo, o poder de Deus. Então, por isso eu preciso crescer no pleno conhecimento de Deus. Versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder. Eita, terra. Vocês gostam. Eu preciso conhecer todo o poder de Deus agora. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Aí. Sabe por que o poder de Deus está dizendo aqui vem sobre mim? Para mim ser perseverante e longânimo. A sua é assim também? Diz isso? Em toda paciência e longanimidade. Perseverança e Com paciência, né? Hã? Com alegria. Isso, que eu não li o... Né, que com alegria já faz parte do texto do segundo versículo, tá? Mas que seja, né? Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Para que eu preciso do poder de Deus? Para ser perseverante ou paciente. Paulo está dizendo assim, vocês vão sofrer, vocês vão ser mortos, vocês vão sofrer que nem sovaco de aleijado como diz outro, mas vocês vão o quê? Precisar ser... ter paciência e longanimidade, né? Perseverança e longanimidade. Com alegria, né? Dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Observar esse versículo, que nós precisamos agradecer a Deus, que Ele nos fez, não foi nós. A obra de regeneração está em Deus, que nos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Vamos lá, versículo 13. Ele nos libertou. Aqui que é interessante. Por isso que nós cremos no monergismo. A Dani pode explicar para a gente hoje. Você não sabe o que é monergismo? Eu tô com a garganta. Ah, você está com a garganta ruim. Ana Paula. Nunca foi. Depois, outra hora, então, eu vou explicar mais detalhadamente sobre monergismo e... Vamos lá, outra palavra? Ai, meu bem do céu. Sinergismo, né? Não vou falar agora, então, não. Vou deixar vocês na dúvida. Não, fala. Não, agora E não. quem vai ver no vídeo vai ficar na dúvida. Veja o próximo vídeo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem fez isso? Quem faz isso? Não é o livre-arbítrio? Não, de forma alguma, né? Ele diz assim que ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E como a gente sabe que é Deus se não tem a palavra Deus aí? E agora? E aí, Ana Paula, explica. Como que a gente sabe que é Deus agora que nos libertou? Que ele nos libertou. Vai, Daniel, explica pra gente. Vamos lembrar de um fato que no original não existe capítulo, versículo, né? E que essa versículo 13 está falando acerca do versículo 12, dando graças ao Pai. Então quem nos libertou foi o Pai do império das trevas. E nos transportou para o reino. Aí tem um camarada dizendo que Jesus não é rei. E agora? Jesus é rei ou não é rei?
É rei, né? Para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, né? A remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível. Deus se apresentou a alguém? Ninguém viu a Deus, senão aquele que de Deus foi enviado, né? A Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito. E agora, irmão, como é que a gente vai fazer isso? O primogênito da criação. Vocês lembram que eu expliquei esse dia da carta aqui do Apocalipse? O que significa essa palavra? Jesus é a primeira coisa a ser criada? Vai lá, Daniel. Essa aqui é minha mulher, está com a cabeça fervilhando para responder. Tá até assim, deixa eu responder. Vergonha. Ana Paula? Que ele é a primazia da criação, não é? Aqui na realidade significa que ele, por meio dele, como disse João, por meio dele todas as coisas foram criadas. Não significa que ele é a primeira coisa a ser criada. Significa que através dele as coisas foram criadas. Sem ele nada do que foi feito se fez. Pois nele, aí tá continuando o versículo, explica então, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então tudo compete para Jesus. Tudo deve apontar para Jesus. Entendeu? Isso significa soberania. Ele é soberano sobre todas as coisas. Não há nada que Cristo não tenha poder. Eu disse para minha esposa, eu estava aqui pregando no domingo, e semana passada eu vi um grande teólogo aí, dizendo que só há um lugar que Deus não é soberano, que é o coração do homem. E eu falei, meu Deus, ele forçou a amizade. Deus é soberano em todas as coisas. Lembra de Faraó? Que Deus abria e endurecia o coração de Faraó, né? Deus endurecia e fazia como queria o coração de Faraó, né? Os reis do passado, a gente observa na história bíblica que Deus movia o coração dos reis. Então Deus é soberano sobre tudo. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Então ele não é o primogênito ao ponto de dizer que ele é a primeira coisa. Não. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Cristo é Deus. Ele é uma das três pessoas da Trindade. Nós temos a Trindade. Cristo é Deus. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Por isso que nós, batistas, não acreditamos que há um bispo sobre a igreja. Não. O cabeça da igreja é Cristo. O pastor é apenas serviçal da igreja. Sabe por quê, irmão? O que tem de igreja, que pastor manda a igreja, faz isso, faz aquilo, isso não vai conforme o pastor, e o pastor move, eu sou presidente. Não. É Cristo que é o cabeça da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Está vendo que todas as coisas ele tem a primazia, né? Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Está dando diz o quê? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Amém. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Observe que tudo estava caído, e a Bíblia diz que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, né? E o que Cristo faz através do seu sangue, ele reconcilia a criatura, a criação para com os céus, né? E a vós outros, que outra hora eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém,
vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele. A minha tradução aqui está com ele minúsculo. Eu achei que foi uma falta horrível aqui. Na falta também, né? Foi um erro horrível. Então vamos lá. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Deixa eu perguntar, só abrir um parênteses aqui para dizer que nós iremos ser apresentados diante de Cristo, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Se nós aqui na Terra andamos como pessoas ainda que cabe a repreensão, logo nós devemos pensar que nós não estamos preparados para a vinda de Cristo. Se eu olho ou se a minha esposa olha para mim e ainda me repreende pelas minhas falhas e pecados, que eu estou vivendo uma vida ainda errada, errônea na presença do Senhor, então eu não estou preparado ainda para a vinda de Cristo. Porque ele vem buscar-nos para apresentar-nos, né, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Né? Precisamos ser santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Lembra que para o bispo convém, pois, que o bispo seja, a primeira palavra? Irrepreensível. Né? Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Vamos voltar aqui de novo? Olha que interessante. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Nós estamos na fé, alicerçados e firmes? Não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, das boas novas. Eu não posso me deixar afastar da esperança das boas novas. O que tem que suprir meu coração não é o terra, o manto, ou a profecia que me deram. O que tem que suprir meu coração é o Evangelho, as boas novas, né? Que ouviste, que foi pregada a toda a criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que hora que é? Não, só olhadinha e fala para mim. Versículo 24, para ver se dá tempo. Agora me alegro ou me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. 8:52. Então vamos lá. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, né? Que me foi confiada a vosso favor. Aqui está vendo que o ministro ele se torna ministro de acordo com a dispensação, ou seja, segundo a vontade de Deus, e que foi confiado a vosso favor. O ministro é a favor da igreja, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto, dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos. Que mistério é esse? E aí, irmão Luciano, não perguntei nada para o senhor hoje. Cristo, né? É o mistério de Deus. Agora, todavia, se manifestou aos santos, as quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Louvado é o nome do Senhor. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. Eu fui feito ministro, o Paulo está dizendo, eu fui feito ministro de acordo com a dispensação segundo a vontade de Deus, a favor de vocês. O mistério que estava oculto, ele está dizendo, agora, né, se manifestou os santos. E qual o mistério? Cristo em vós. Aqui Cristo em vós significa Deus em vocês.
Deus está em vocês agora, né? A Bíblia diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Eu fui selado quando pelo Espírito Santo? Eu peguei vocês. Quando que eu fui selado? O dia que eu fui lá na igreja, o pastor orando na minha cabeça, eu falei em línguas? Vai, irmã Ana Paula? Não. Que dia que eu fui selado? Quando a graça irresistível de Deus me alcançou e trouxe a regeneração sobre a minha vida. Esse é o dia que eu fui selado por Deus. Versículo 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Porque Cristo está em mim, eu preciso andar em perfeição para com Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. O que Paulo está dizendo é, eu me afadigo, eu me esforço para apresentar vocês a Cristo santos, irrepreensíveis em santidade, né? Eu quero também que vocês andem dessa maneira. Eu quero que vocês também sejam santos. Lembra que a Bíblia diz ser santo como santo? Ser de santos como é santo? Vamos lá ver. Aquele que vos chamou. Ser de santos, começando aquele que vos chamou. Amém? Nós precisamos aprender com essa carta aqui, entender que ser chamado pela graça não é viver uma vida levantei. Eu preciso buscar, como ele ensinou lá no começo, como está dizendo, eu preciso conhecer mais de Deus. E de que forma que eu conheço mais de Deus? Eu já sei de que forma que a gente conhece mais de Deus. Já sei. Indo no monte. Você não foi no monte, irmão Luciano, ainda? Você não sabe que você está perdendo. Meu Deus do céu. Quando você vai no monte, irmão, você começa a girar no manto, dá 3 estrelinhas, 2 cambalhotas para trás. Você vê até o que o senhor não podia ver. Não é dessa forma. Não estou falando nada contra o monte, não tem nada contra quem ora no monte. De que forma que eu conheço Deus? Indo na consagração? Não. De que forma que eu conheço Deus? Através das Escrituras. Examinais as Escrituras, pois cuida ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Deus se revela através das Escrituras. Não estou dizendo que é só pelas Escrituras que Deus se revela. Estou dizendo que através das Escrituras nós podemos conhecer Deus. Como os reformadores ensinaram, Deus não fala só através das Escrituras. Deus não tem só a Escritura, como que eu posso dizer, para não causar um espanto para os irmãos. Deus não está só limitado às Escrituras, mas se nós queremos conhecer Deus, está nas Escrituras. Deus se revela a nós através dela. Nós entendemos pelas Escrituras que o amor de Deus é grande. Nós entendemos que é pelas Escrituras que Deus nos amou primeiro, antes de nós amarmos a Ele. Nós sabemos pelas Escrituras que Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de ira, e que um dia derramará a sua ira sobre os ímpios, ou sobre os homens maus. Nós sabemos tudo isso pelas Escrituras. Como diz, há uma tradução muito antiga que eu estava até olhando semana passada e mostrei para minha esposa, lá em Apocalipse 21:8, que diz que Deus derramará a sua ira sobre os, foi o que eu falei semana passada, os infiéis. E nós conhecemos Deus dessa forma, como foi lido hoje. Deus é amor. Deus é gracioso. Deus é bondoso. Deus é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca. Deus é longânimo para conosco. Então nós conhecemos Deus através das Escrituras. E por isso nós precisamos vivermos de modo, como diz no versículo 10, dignos para seu inteiro agrado. Eu vou andar de maneira digna para agradar o Senhor inteiramente. Eu vou fazer o quê? Eu vou renunciar ao pecado, vou renunciar aos desejos carnais, eu vou renunciar às minhas próprias vontades para viver a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para mim?
De que forma que eu sei qual é a vontade de Deus para mim? Olhando as Escrituras. Sabe? Bem-aventurado é o homem, a mulher, que ama. É interessante, porque aquilo que eu estava dizendo para os irmãos, que nós estamos numa geração do século 20 e 21, principalmente essa geração do século 21, que é a geração da internet, a geração das redes sociais, é uma geração que abandonou a Bíblia. É uma geração que abandonou a Bíblia. Nós pegamos versículos isolados e inventamos a nossa própria teologia. Vou dar exemplo, a gente escutou há muito tempo, acho que vocês já viram, campanhas que diziam a unção que quebra o jugo. Irmão sabe está dizendo ali de um boi que derramaria gordura. A unção ali é gordura mesmo. Gordura derramaria para poder sair do pescoço do boi que estava enroscada o jugo. Aí o irmão, não, a unção que quebra jugo, nós vamos ungir todo mundo aqui. Ah, irmão, então vamos passar gordura então no pescoço do irmão para sair o que está enroscado então. Né? A gente vai pegando texto isolado e fazendo a nossa falsa teologia sobre Deus. Nós dizemos que amamos a Deus, mas aborrecemos as Escrituras. Não estou dizendo nós aqui, mas a maioria dos evangélicos. A maioria daqueles que se dizem ser servos de Deus abandonaram esse livro. A nossa, como diz o pastor Renato Vargas, a nossa teologia está embasada em cânticos, em músicas. Vai lá e pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou em pé. Oh, tá vendo? Deus está falando comigo agora. Não. O cântico, como diz as Escrituras em Efésios, era para nós cantarmos, salmodiarmos com hinos e cânticos de louvor a Deus. Nós precisamos cantar a majestade de Deus, a grandeza de Deus, o quão Deus é poderoso. Como foi cantado aqui, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Né? Nós precisamos cantar a majestade de Deus. E a igreja brasileira faz a sua teologia em volta de músicas. Nem hinos eu posso dizer que é hinos. Vou dar exemplo, uma falsa teologia que a gente vê dentro da igreja, como é que era? Deus vai te matar, vai te ressuscitar. Deus vai te matar, vai te ressuscitar. Né? E a gente não... E a gente se alegra e roda, e o povo se alegra e roda e cai, e planta bananeira. Hoje eu estava vendo um vídeo, 2 homens com uma espada enorme. Eu falei, agora pronto, vai dar de espadachim na igreja. E dançava com o vestidão lá na frente e voltava. E um vestido amarelo ainda, não podia ser um preto, um escuro, né? E vai com a espada e não tem edificação nenhuma. E o povo em volta rodando e pulando e caindo. E, meu Deus do céu, onde vai cair isso agora? Aí, vou dar um exemplo. A gente fala do hinduísmo. Hoje eu estava vendo um vídeo lá do hinduísmo, o povo diante de uma vaca, porque vaca lá é como se fosse um deus, um animal sagrado. Aí o povo abaixa assim e a vaca bate a pata na costa da pessoa assim, um homem do lado dela, acho que vai instruindo a vaca, bate a pata, aí o povo sai tudo contente, passa a mão no nariz da vaca assim, faz a reza dele. E eu falei assim, não está diferente da igreja evangélica brasileira. Não está diferente. Pode ser que não tenha vaca, mas a gente tem os nossos falsos profetinhas por aí, os nossos falsos apóstolos, os nossos falsos bispos e ungidos do Senhor, e assim vai tocando o barco. Irmão, não vai demorar muito, daqui a pouco eu vou ver gente enfiando o dedo no nariz de apóstolo por aí e passa na boca. Nem da vaca. Não vai demorar, já chegou aqui no Brasil. Um camarada que eu vi na internet dizendo ser apóstolo, não sei da onde aí, né? A mulher trouxe a cueca usada do marido pro cara passar na cara. O marido se liberta do homossexualismo, da prostituição. Eu falei, pronto, é o que... Se a moda pega, vai chegar o irmão da igreja aqui, hein? Vim trazer minha cueca pro senhor, pastor. Eu não consigo segurar o negócio dentro da cueca, então vim trazer a cueca. Ô, é o que faltava. Aí o camarada tem a capacidade, eu vi isso, tô falando que eu vi isso, tem a capacidade de dizer, é só eu que faço isso, mas só você mesmo. É só o cão que tá no teu corpo que dá a capacidade de você fazer isso mesmo, que senão... Eu acho que o Luciano não ia fazer isso, né?
Como diz o pastor Augusto Nicodemos, o negócio do beijo era para Israel. Não vem me beijar aqui no final do culto, não tem nada com isso, não. Vou beijar homem nenhum aqui, não. Né? Então a gente precisa chegar ao pleno conhecimento de Deus. E conhecimento através das Escrituras. De teologia, hoje a gente tem curso teológico gratuito na internet, no YouTube, tem curso teológico gratuito. Né? Apesar que tem muita coisa, uma falcatrua, umas ideias furadas, mas há muita coisa boa na internet. E o meu desejo é que os irmãos cresçam mesmo. Ah, pastor, eu já sei mais que o senhor. Amém, irmão. Oh, que bênção. Porque eu sou um leigo, irmão. Eu sou apenas um curioso. Eu sou um leigo. Eu tenho um sonho de um dia entrar numa faculdade teológica e aprender. É meu sonho, mas por enquanto eu sou um leigo. Quem sabe lá no futuro Deus faça isso. Quem sabe a irmã Ana Paula, até o ano que vem, se forma. Ó, pastor, eu fiz um curso teológico. Nossa, eu vou ensinar o senhor um negócio que o senhor não aprendeu. Amém. É porque igreja é isso, nós aprendemos. Eu não posso chegar, irmão, e dizer assim, olha, eu sei mais, a irmã vem me ensinar. Não, eu sei mais que a irmã, porque eu sou pastor há 20 anos, 11 anos, 11 anos pastoreando. Se ela veio com essa conversa do meu lado, não, que eu sou crente há muitos anos já. Não, nossa, irmão, eu preciso ter humildade no meu coração e dizer, poxa vida, eu não sabia isso, olha, é verdade, está aí na Bíblia. Sabe, é isso que nós precisamos. As pessoas geralmente citam 5 ministérios ali em Efésios. Mas, na verdade, não são 5 ministérios. No original não diz 5. Só para me encerrar, abra comigo em Efésios, já vou encerrar. Efésios 4. Olha lá, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Geralmente a gente fala que é 5 ministérios, não é 5. Observe que diz assim, olha, ele concedeu uns para apóstolos, os apóstolos passados, que foram utilizados para a igreja. Outros para profetas, a gente encontra profetas ali no começo da igreja cristã, homens que exerceram o ministério, né, profético ali. Outros para evangelistas, homens que saem, até hoje nós temos homens que vão, né, fazendo a obra de Deus. E outros para pastores e doutores. O pastor precisa ser instruído. O pastor precisa ser pastor e mestre. Esse é o problema que as escrituras dão para o pastor. O pastor tem que ser entendido. Como é que eu vou pregar um negócio que eu não sei para os irmãos? Então o pastor precisa conhecer. Se ele não conhece, como é que ele vai passar algo que não conhece? Aí faz igual aquele pastor que a gente vê lá. Vai lá e pega a mulher do teu próximo, né, do teu vizinho, e adultera com ela. Aí o pastor chega na igreja, irmão, os irmãos vão ter que deixar toda a esposa adulterar comigo porque está na Bíblia agora. E a gente vê que criou muita coisa dentro da igreja. Coisa que não está na Bíblia. Então o pastor precisa ser pastor e mestre, ele precisa entender as escrituras. Por isso que essa deficiência da igreja brasileira de não pegar as escrituras e pegar textos isolados e inventar os seus modismos. Irmão, olha o modismo. Abra a vossa Bíblia aí entre Malaquias, capítulo 4, o último versículo, amém? Amém. Tá vendo esse ponto final? Amém. Agora pula para a página branca, que é a página antes do Novo Testamento. Abrir aí, abrir. É sobre a página branca que eu vou pregar nessa noite. Deus vai dar uma página branca na tua vida. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, o cara está lendo em Êxodo. Tá vendo aí essa vírgula aí depois dessa palavra? A arca, vírgula, tá vendo? É sobre a vírgula que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai te dar uma vírgula na tua vida. E nem vírgula no original tem, irmão. Você está exato, mas é assim que acontece. É assim que acontece. Tá vendo esse ponto final? Hoje é o ponto final da sua derrota. É que a gente vai criando. Né? Eu só não vi ainda alguém falar, tá vendo
acento agudo aí, esse é um acento agudo que Deus vai te dar, por enquanto não vi. Vai que parece, né? Vai que os irmãos já viram. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus.